Olá, muito boa tarde. Antes de mais, quero cumprimentar a mesa, o professor Dr. Gil Alcoforado, o professor Dr. José João Mendes, o meu colega Dr. João Botelho, e dizer-vos que eu sou médica dentista no Instituto Egas Muniz, do Monte da Caparica, e sou investigadora no Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Muniz, onde faço parte tanto do Clinical Research Hub como do Evidence Hub da Egas Muniz. E a desafio do Dr. Rubalo Nunes, que me desafiou a fazer uma apresentação sobre a expressão oral das doenças hematológicas no Congresso da Anemia 2020, venho-vos aqui dar algumas manifestações das doenças, do vosso foro hematológico e também algumas dicas de como fazer, algumas perguntas que podem aplicar no vosso setting terapêutico de clínica nos pacientes com estas patologias. Nós sabemos que as patologias da cavidade oral, como por exemplo as doenças periodontais ou as doenças infecciosas, estão muito associadas a doenças também do foro sistémico, agravam o foro sistémico, tal como o contrário. Pacientes que tenham alguma patologia do foro sistémico também vai agravar os sinais e sintomas da cavidade oral. E por isso, uma visão holística do nosso paciente e um tratamento específico para cada um dos doentes que têm certas características clínicas torna-se fundamental. Ao longo da minha apresentação vou fazer quatro áreas diferentes, falando sobre os distúrbios leucocitários, eritrocitários, histiocíticos e distúrbios hemorrágicos. Existem várias patologias em cada um dos distúrbios, eu não vou conseguir abordar todas, no entanto, muitas das patologias e dos sinais clínicos são comuns dentro de cada um dos grupos. Começando por um grupo dos distúrbios leucocitários. Os linfomas são um dos grandes chavões dos distúrbios leucocitários, e havendo os linfomas Hodgkin e não Hodgkin, e os Hodgkin são linfomas pouco comuns de manifestações na cavidade oral, por isso eu não vou apresentar as manifestações nesta nossa apresentação. Ao contrário dos linfomas não Hodgkin, que são extremamente prevalentes nos países industrializados, como a América, a Europa e mesmo a Austrália, onde cerca de 74 mil casos novos são diagnosticados na Europa a cada ano. A prevalência é um pouco mais elevada nos homens, mas também é bastante prevalente nas mulheres. E neste tipo de patologia de linfoma, existem várias manifestações clínicas que quero realçar. Por exemplo, os edemas no palato estão muito associados com esta patologia e esta é uma das perguntas-chave que podem fazer aos vossos pacientes que têm prótese na arcada superior e se perguntarem simplesmente se a prótese está mais desadaptada, se sente mais dificuldade durante a mastigação, se sente que a prótese está a sair mais facilmente da zona de conforto. Ou então, pacientes também podem apresentar inflamação submucosa ou da mucosa labial e vestibular, e por isso estão mais sensíveis tanto ao frio como aos alimentos ácidos. E todos estes sinais e sintomas fazem com que os pacientes se alimentem pior no seu dia a dia, agravando automaticamente a nutrição do paciente e agravando os sinais e sintomas clínicos comuns no linfoma não Hodgkin. Além disso, existem características radiográficas específicas neste tipo de patologia, nomeadamente aquela que vemos aqui na radiografia, uma lesão radiotransparente difusa à volta do ligamento periodontal, que podia ser muito compatível com uma lesão endodôntica, devido a um trauma ou devido a uma cárie no dente. No entanto, este tipo de pacientes têm estas lesões e não são de causas endodônticas, e daí o diagnóstico diferencial ser tão importante e uma equipa médica acompanhada de médicos e médicos dentistas para um acompanhamento e uma prevenção destes sinais e sintomas nestes pacientes torna-se fundamental. Por outro lado, o mieloma múltiplo também é uma patologia muito comum em todo o mundo, nos países industrializados, muito também prevalente em Portugal. É uma patologia que tem manifestações ligeiramente diferentes de patologia que descrevi mesmo há pouco. As lesões radiotransparentes são múltiplas, mas extremamente bem definidas.
Como vemos aqui na ortopantomografia, a lesão osteolítica do corpo da mandíbula está bem definida, existem depósitos mieloides e ulcerações de massas nodulares, mas está definida na mandíbula, numa zona específica, apesar de existirem dentro dos mielomas outros sinais e outros pacientes que manifestam o corpo da mandíbula com todas as lesões. Por outro lado, na fotografia extraoral, vemos que existe um aumento de volume das zonas zigmáticas do lado direito, ao contrário da zona zigmática do lado esquerdo do paciente. E em termos intraorais também existe um edema tanto da zona do palato como da zona vestibular, que leva também à desadaptação de próteses, no caso dos pacientes terem próteses dentárias nestes locais. Por outro lado, hemorragias, petequias devido à trombocitopénia, dor com parestesia também são sinais e sintomas associados a este mieloma múltiplo. Como vos estava agora a dizer, tem uma ortopantomografia que mostra uma radiotransparência múltipla bem definida, mas afetando não só um lado específico da mandíbula, mas todo o comprimento da mandíbula. Outra patologia de distúrbios leucocitários são as leucemias, muito prevalentes também. Existem 4 tipos principais de leucemia, linfoblásticas e as mieloides, podem ser agudas ou crónicas, e dentro das leucemias, elas comportam-se normalmente com sinais e sintomas comuns, nomeadamente febre, infecções devido à neutropénia, equimoses, hemorragias espontâneas, podem ser gengivais ou podem ser de outros locais do organismo. Também as linfoadenopatias são muito compatíveis com estas patologias. E todas as patologias de inflamação e infecção na cavidade oral vão agravar todos os sinais e sintomas associados à leucemia. Os pacientes com leucemia são normalmente diagnosticados com gengivite e perguntas como, por exemplo, ao acordar vê sangue na sua almofada ou quando está a escovar os seus dentes, verifica que há uma grande hemorragia espontânea ou à escovagem durante o processo de escovagem dentária. São perguntas que podem fazer no vosso setting terapêutico e são indicativos de sinais e de sintomas de patologia gengival. Estes pacientes com leucemia são pacientes que têm normalmente aumentos de volume gengival severos e um ponto que quero realçar é que todas as patologias gengivais têm por base uma disbiose polimicrobiana da cavidade oral. Isto é, tendo um paciente uma boa escovagem, um bom controle de higiene, os sinais e sintomas da gengivite podem existir, mas serão muito minimizados. E por isso o acompanhamento desde o início dos primeiros sinais e sintomas e no início do tratamento torna-se fundamental para melhorar a qualidade de vida de todos os nossos pacientes e diminuir outras patologias como infecções oportunistas como Candida albicans. Por outro lado, falando sobre distúrbios eritrocitários, como a anemia ferropénica, que é tão prevalente em todo o mundo, mas mais especificamente em países não industrializados, está associado normalmente ao sexo feminino, e esta patologia, esta anemia, normalmente está associada à atrofia das glândulas salivares minor, a uma hipocilia, e os pacientes muitas vezes queixam-se de disfagia e com dificuldade em engolir de vários alimentos, tanto secos como mais úmidos. E por isso torna-se fundamental para uma boa nutrição do paciente o controle destes sinais e destes sintomas que o paciente relata. Além disso, a candidíase é muito prevalente nestes pacientes e a caelite angular. Sobre esta última parte, sobre a patologia de caelite angular, quero realçar que nos pacientes que têm a ausência de algumas peças dentárias ou então um desgaste dentário excessivo, esta zona das comissuras labiais estarem sobrepostas com um aumento da umidade local, levam a uma predisposição maior de caelite angular. Por isso, todos os pacientes que vocês verifiquem que têm diminuição da altura anteroinferior, digam para ir procurar um médico dentista, encaminhem para o médico dentista para o restabelecimento dessa altura e a diminuição deste risco de caelite angular, que existe,
nos pacientes que não têm patologia, como a anemia ferropénica, mas quando têm esta patologia ainda está muito mais aumentado. Também as úlceras afetosas são muito prevalentes nas anemias ferropénicas, tanto na zona do vermelhão do labial, mas também na zona interna das mucosas. E estas úlceras são extremamente dolorosas durante a mastigação e durante a fala, e torna-se necessário aumentar o conforto do paciente e a qualidade de vida destes pacientes para diminuir o risco de não se alimentarem tão bem durante a fase ativa de anemias ferropénicas. Também na anemia perniciosa, onde existe um déficit de vitamina B12, estando associado com várias dietas restritivas ou cirurgias bariátricas, entre outras, existe normalmente um eritema e uma atrofia da mucosa oral. Os pacientes também relatam algumas parestesias, tanto do lábio como da língua, e alguma dormência também nestas duas localizações. Além disso, candidíase eritematosa e a gulsita trófica estão muito associados a pacientes com este diagnóstico. Passando então para os distúrbios histiocíticos, falando especificamente na histiocitose de células de Langerhans, que é uma patologia mais associada a crianças e a jovens adultos, apresentam-se como lesões ósseas únicas ou múltiplas, mas sem envolvimento sistémico ou visceral. Normalmente estas lesões estão associadas à zona posterior da mandíbula, mas também são encontradas na maxila ou nos tecidos moles. Como verificado aqui nas imagens, tanto na A como na B, existem uma inflamação gengival, muito associada, se verificarem na fotografia B, a um aumento do biofilme dentário, portanto o paciente não está a conseguir escovar bem a zona, porque também é uma zona dolorosa e é completamente compreensível de se não estar tão bem escovada. No entanto, cabe-nos a nós todos, enquanto equipa, diminuir o risco do envolvimento gengival e dentário e levar a uma melhor higienização, nem que seja através de anestesias locais e depois de uma destartarização, para termos um mínimo de sinais e sintomas clínicos na cavidade oral. Uma das lesões que não é tão compatível com qualquer tipo de lesão encontrada na medicina dentária é esta lesão que eu vos apresento através da radiografia. Esta radiotransparência local, não associada a qualquer lesão cariosa, poderia existir, por exemplo, num trauma dentário. No entanto, não está a alteração da posição dentária dos dentes imediatamente adjacentes não é compatível com esse diagnóstico, e por isso os dentes, devido a esta lesão, ganha muita mobilidade, e essa pode ser uma das perguntas que podem fazer no setting clínico. Tem dentes que são móveis, têm dentes que já se mudaram de sítio, e assim podem encaminhar o paciente para o médico dentista de maneira a fazer o tratamento destas patologias. Por fim, e não menos importante, os distúrbios hemorrágicos. No caso de todas as cirurgias da cavidade oral, tanto seja por extração de dentes ou cirurgia periodontal, entre outras cirurgias, torna-se fundamental o controle dos sinais clínicos para diminuir o risco de hemorragias excessivas nestes pacientes. Os pacientes que têm trombocitopenia muitas vezes têm petequias, hemorragias gengivais espontâneas e hemorragias a pequenos traumas. Também próteses mal adaptadas podem levar a petequias, ou restaurações que estejam não tão polidas levam a petequias na mucosa lingual ou na mucosa jugal, mas também outras patologias como a hemofilia, dependendo também da severidade da própria doença. Todos os procedimentos cirúrgicos, como extrações e tratamentos periodontais, devem ser prevenidos, devem ser evitados. Ou, no caso de serem mesmo necessários, um tratamento multidisciplinar é fundamental para a diminuição da hemorragia e das consequências dos próprios procedimentos cirúrgicos neste tipo de pacientes. Daí, todos os nossos pacientes, de uma forma geral, em Portugal, têm muita carência de tratamentos em termos dentários. A prevalência de cáries, a prevalência de doença periodontal é altíssima na nossa população, e nós temos que
prevenir estas situações, podem encaminhar os médicos, os pacientes, para o médico dentista, de maneira a prevenir também fatores inflamatórios e fatores sistémicos das doenças periodontais ou cariogénicas nas vossas próprias patologias. E desta forma, como take-home message, realço a importância de uma equipa multidisciplinar para acompanhamento deste tipo de pacientes. A prevenção é a nossa maior aliada para evitar a maioria dos sinais e dos sintomas já descritos nesta apresentação ou para minimizar as consequências do aparecimento destes mesmos sintomas. Além disso, ao longo da minha pesquisa bibliográfica, verifiquei que existe uma carência científica de dados epidemiológicos nacionais e por isso fica o desafio para todos de me contactarem. Nós estamos totalmente abertos, somos uma equipa de investigação em que relaciona as doenças sistémicas com as doenças da cavidade oral para fazermos novas investigações nesta área e melhorarmos o conhecimento para ajudar os nossos próximos pacientes. Muito obrigada. Fica aqui o meu contacto e e-mail e estou totalmente disponível para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.